Olá, boa noite. Eu sou Igerson Nunes e é provável que alguém vai ver esse vídeo e não me conheça. Eu sou escritor e às vezes acho que até consigo passar para as pessoas o que eu quero, às vezes em forma de escrita. E há uns 2 anos atrás entrei num processo de depressão e comecei a sentir que eu precisava de ajuda e às vezes as pessoas não entendem esse tipo de coisa. E o processo de depressão é um negócio que você realmente precisa de ajuda. Eu vi muita gente, muitos pastores, muitas pessoas falando que o crente, a pessoa convertida, não podia estar deprimida. A pessoa, porque tem Deus no coração, essa pessoa não podia estar passando por um processo de depressão. E isso, por muito tempo, eu aceitei isso como uma verdade. E eu já conhecia um texto que é de 1 Reis 19, a partir do verso 1. É um texto que fala sobre um dos maiores profetas, um dos maiores guerreiros em nome de Deus, chamado Elias. E esse texto diz o seguinte, que Acabe fez saber a Jezabel. Jezabel era uma rainha que tinha os seus profetas, os profetas de Baal, e fez saber que Elias havia guerreado contra os 400 profetas dela e que esses profetas tinham sido mortos. Ou seja, Elias tinha guerreado com 400 profetas, 400 homens dessa rainha. Então, ela disse o seguinte, isso está em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 2, e diz o seguinte: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outros tantos, e de certo que a essa hora não puser a tua vida como a de um deles, ou seja, a partir de amanhã, nessa mesma hora, você vai estar fazendo companhia para os mortos. Então, presta atenção. Esse cara é só o maior profeta, um homem que não sentiu o desgosto ou desprazer de ter vivido a morte. Deus levou esse homem para si. Tal era a proximidade que esse homem tinha com Deus. Então, presta atenção que a partir do verso 4, narra da seguinte forma: Ele, porém, foi ao deserto, né? Ele foi ao deserto ao caminho de um dia. Um dia, a gente sabe que uma légua são 6 quilômetros, tá? E um dia de 8 horas seria 40 quilômetros, alguma coisa assim, tá? Então, ele no verso 3, fala que ele viu como que se não tivesse como escapar daquela mulher. Então, ele correu para o deserto. Ele foi para o deserto. Então, a gente vê que essas coisas acontecem com o homem de Deus, sabe? As pessoas, às vezes, acham que um profeta de Deus, um homem de Deus, um pastor, não fica deprimido. Mas existem coisas que vão acontecendo e essas pessoas vão deixando acontecer e acabam passando por um processo de depressão. Mas no versículo 7, no versículo 6 e 7, aparece um anjo e coloca uma coisa para ele comer, uma botija de água e pão. E fala para ele, ó, levanta e come. Faz uma ordenância, quase gritando, levanta e come, sabe? E fala para ele, olha, você vai ter um longo caminho pela frente. Tá. Esse homem depois foi arrebatado. Deus levou esse homem. Onde é que eu quero chegar com isso? Esse processo que eu passei por esses 2 anos, sabe, me fez ver algumas coisas, sabe? E eu fui chegando ao fundo do poço
E algumas pessoas chegavam perto de mim e falavam: ah, você é um cara inteligente, você escreve isso, escreve aquilo. Na realidade, a única coisa que eu queria era que algum dos meus parentes lesse alguma coisa que eu havia escrito. Sabe, isso era tão pouco, era só isso que eu queria. E essas coisas, não adiantava as outras pessoas dizerem que o que eu escrevi era bom, sabe? Eu queria que uma dessas pessoas chegasse e falasse: olha, eu vi o que você escreveu, da forma que você escreveu, e sem que ninguém me mandasse ler, eu li e achei bom. Era só isso. E essas coisinhas é que vai deixando a pessoa deprimida às vezes. Não é um grande fato. E se a gente pegar os psicólogos, os estudos, os estudiosos hoje, diz que a depressão vem por causa de uma grande saudade, sabe? Uma grande saudade, alguma coisa que você queria que viesse, um pai que morreu, um serviço que você perdeu uma relação, alguma coisa. Então presta atenção. Então todas essas coisas é como se fosse uma panela de pressão. Sabe, depressão, geologicamente falando, depressão é o fundo, é a parte baixa, né? E todas essas palavras, às vezes, a gente não entende, mas é como se você pegasse alguém e colocasse ele no fundo de uma panela de pressão e fechasse a tampa. Sabe? Então aquilo ali vai causando, essas coisas vai causando na vida da pessoa algo que ele não dá conta de sair sozinho. Não adianta, a pessoa não dá conta de sair sozinho. Sabe? Então, de um lado, do lado de baixo é a depressão, né, da panela, e em cima é a opressão. É todo o ar, toda a pressão te empurrando para baixo. Então presta bem atenção, porque existem algumas coisas que você pode estar passando e está pensando que você não está deprimido, porque você é crente, porque você é padre, porque você é pároco. Sabe, algumas coisas que você às vezes está sentindo e que não pensa que isso é depressão. Então, basicamente, quando você está num processo que você quer se isolar, sabe, que você não quer conversar muito, às vezes não quer conviver com as pessoas, algum processo que você está passando e que, na realidade, você perde a fome, sabe? Você fica de uma forma sem querer saber muito. Na realidade, as pessoas querem falar com você. Elas chegam e falam com você: ah, não, mas você é muito isso ou é muito aquilo. Ah, como é que você pode estar no processo? Na realidade, a única coisa que quem está deprimido quer é que alguém, ao invés de emprestar a boca para ele, empreste o ouvido, sabe? Que ouça o que ele tem para falar, sabe? Eu vejo muita gente, eu ultimamente tenho até visto esses sites de relacionamento, coisa e tal, e às vezes você olha e as pessoas só põem assim: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser feliz, eu quero não sei o quê. Sabe, eu tenho até visto por causa disso. Sabe, na realidade, o que às vezes a gente quer na realidade não é uma pessoa mais bonita do mundo, não é estar com a pessoa mais isso ou mais aquilo, sabe? Eu vejo muito na rua, às vezes quando estou andando, um cara feio, muito feio, casado com uma mulher bonita, sabe? E as mulheres bonitas, elas ouvem o tempo inteiro que ela é bonita. O homem bonito, ele ouve o tempo inteiro que ele é bonito. A pessoa inteligente, ela ouve o dia inteiro alguém falando isso. Um profissional capacitado ouve o tempo inteiro alguém falando isso. Mas na realidade, sabe, ele ouve isso, mas o que ele quer não é ouvir as coisas. O que ele quer é ser ouvido. Sabe? Então presta atenção. Eu chegou numa sexta-feira, hoje é dia 14 de maio. Hoje é dia 14 de maio.
Eu faço questão de falar a questão de datas. Aliás, hoje é dia 12 de maio, numa terça-feira, que eu estou gravando isso. Então, na sexta-feira, eu cheguei praticamente ao fundo. Eu cheguei assim a pensar, falando, pô, mãe, eu ia para casa, chegava em casa e não tinha com quem conversar, não tinha alguém que quisesse me ouvir, que quisesse saber o que eu queria ouvir. E eu resolvi ficar fora, sabe? Afastar isso para uma pessoa que está num processo de depressão é péssimo. Se você está com algum tipo de processo de depressão, não fique sozinho, sabe? Então, na sexta-feira, eu estava sozinho, onde eu estou, e aconteceu que só tinha vontade de morrer, aquela vontade só de pensamento ruim e tal. E um conhecido meu, que também mora aqui, que trabalha junto comigo, ele chegou, saiu para a casa da mãe dele e resolveu voltar. E ele resolveu voltar e eu estava com a cabeça assim ruim, ruim, mas aí a gente começou a conversar e eu tenho pedido a Deus já há algum tempo, Deus, me dá uma luz, como é que eu vou sair disso? E na hora que ele chegou, eu não vou confessar que tem um tempão que eu já não estava com muita vontade de ler Bíblia, essa coisa, e eu peguei e coloquei assim um vídeo para ouvir uma música que nem era evangélica, mas junto apareceu por acaso no YouTube, apareceu um cantor que eu gosto muito de música cristã, música gospel, e eu ouvi. E a música falava que você é muito especial para Deus. Foi Deus que te fez da forma que você é. E eu abri, assim, eu pedindo a Deus, e Deus me deu uma luz. Eu tenho a Bíblia online no meu computador e eu abri a Bíblia e comecei a ler algumas coisas. E eu comecei a ler lá em Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 16, 17 até 19. É um capítulo pequeno, são poucos versos, são só 19, mas no final fala que ainda que a videira não deu fruto, sabe, que ele estaria, né, colocando toda a fé que ele tinha em Deus. E eu pude ver que essa coisa, sabe, você confia nas pessoas, você espera das pessoas, e as pessoas podem até te decepcionar, mas Deus não. Sabe que o sacrifício que Jesus fez foi muito grande, cara. Foi muito grande. Então fez por você. Se fosse só você ou só eu, ele teria feito da mesma forma. Então, valorizar esse sacrifício, sabe, buscar em Deus. Sabe, quando eu falei lá no início que essa saudade que a gente tem, né? Esse vazio é a saudade que a gente tem de Deus, tá? Muita gente acha que a gente é corpo, alma e espírito. É o contrário, a gente é alma, né? Mas a gente é primeiro espírito. Então a gente é primeiro espírito e o diabo não tem ligação nenhuma com o seu espírito. O diabo pode ter ligação com a sua alma e com o seu corpo. Ele pode até tocar no seu corpo através da sua alma, através dos seus sentimentos. Mas ele não tem ligação nenhuma com o seu espírito. É essa saudade que o seu espírito sente é que às vezes deixa você ficar em depressão. Não é porque você é bom, porque você é ruim. Entende? E uma coisa que a gente sempre tem que entender é que o que acontece com a gente, sempre quando assim, uma grande vitória, sabe? Quando você tem uma grande vitória, é o que aconteceu com Elias. É depois de uma grande vitória que vem a depressão. Sabe, para entender isso, é muito fácil. Todo mundo já viu falar sobre depressão pós-parto. Uma mulher passa 9 meses esperando a criança. Depois essa criança nasce, tudo que ela quer é ver a criança. Nasce a criança, ela fica deprimida. Sabe, a maior vitória para ela nesses 9 meses foi ter a criança. Aí o que acontece? Aí depois ela fica deprimida. Entende? Então, depois de uma grande vitória, é que vem a depressão. Por quê? Porque você saiu desse
conforto, e agora tudo que você quer é descansar. Era isso que Elias queria. Ele veio, saiu de uma luta enorme e ele só queria descansar. E não teve ninguém para ouvir ele. Sansão, sabe, depois dele ter guerreado, dele ter feito todas as coisas, por que ele caiu? Ele caiu porque ele procurou o colo de Dalila. Ele só queria um colo. Você está entendendo? Então alguém que ele só queria alguém para ouvir ele. E aí a Dalila, todo mundo conhece a história, o traiu, cortou o cabelo dele e ele morreu. Então preste atenção. Às vezes a gente imagina que é o fim, mas todo fim é um começo. Todo fim é um começo. A morte de Jesus nos deu a vida, entende? A morte de Jesus foi um fim de uma história, foi a concretização de uma história. Toda a Bíblia foi escrita para dizer que Jesus nasceria, que viveria e que morreria por nós, por nossos pecados. Ele tinha que ser homem, porque senão não poderia fazer todas essas coisas, tá? Então, assim, ó, o começo está justamente em você entender de onde que está vindo essa, esta, esse processo todo de depressão que a gente está sentindo. E a força maior que tem nesse é você entender que tudo que você quiser, Deus pode suprir. Ainda que ninguém ache o que você escreveu bom, tá? Deus fez tudo por você. Deus fez tudo por mim. Sabe? Entender isso, entender esse processo. Sabe? Davi, ele era um cara que estava continuamente na presença do Senhor, louvando a Deus e tudo. E a gente vê que até Davi diz assim, ó, que nos Salmos, lá no 51:17, fala assim, ó, que um coração quebrantado, sabe? Deus não resiste. Chega perto de Deus, fala para Ele isso, que o seu coração está ruim. Não pensa em negócio de morte, não pensa em se isolar. Pensa só que Deus tem o melhor para nós. Que Deus possa nos abençoar, que a sua vida ou que esse vídeo sirva para você em alguma coisa. Como vai servir para mim? Eu quero gravar justamente para ouvir de vez em quando, para não cometer os mesmos erros. Muito obrigado. Que Deus possa nos abençoar. Amém.